Voltamos, meus queridos, para mais uma aula. Galerinha, olha, fiquem todo mundo, todos atentos. Hoje vamos dar continuidade sobre o sistema respiratório. Ó, anota aí todas as dúvidas de vocês que o tio vai esclarecendo durante a aula, ok? Dá uma olhada lá na tela. A aula de hoje, meus queridos, é sobre o sistema respiratório, parte 3. Isso mesmo. Ó, como nós vamos dar continuidade, hoje vamos falar especificamente uma introdução característica e também vamos falar sobre as estruturas dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Para aqui, ó, o tio, sempre lembrando, toda vez que nós estivermos falando, né, sobre essas estruturas que compõem o sistema respiratório, bronquíolos e alvéolos, sempre estaremos fazendo aquela relação. Estrutura está diretamente ligada à sua função. Então a estrutura é a parte anatômica do órgão, como ele se encaixa, onde ele se localiza, e a fisiologia desse órgão significa a sua função, a dinâmica dentro do nosso sistema. De olho na tela, meus queridos. Olha aí, ó, para a gente continuar, vamos para aquela introdução. O que nós vimos, professor? Sistema respiratório é responsável por garantir a captura. A captura do quê? Do oxigênio. O oxigênio que nós pegamos no ato de inspirar do meio ambiente para depois liberar o gás carbônico. Então a gente expira, põe para fora esse gás que é produzido durante o nosso processo do metabolismo. Mas, prof, o sistema, né, o órgão, quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Acompanha comigo aí, galerinha, todo mundo lendo junto. Fossas nasais, faringe, que é a nasofaringe, falamos disso na aula passada, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Professor, mas o que nós vamos ver, o que nós vimos e hoje, que é somente sobre os brônquios, bronquíolos. Aí, ó, nasofaringe e fossas nasais. Nós vimos na aula passada. Faringe, laringe e finalizamos na traqueia. Hoje, brônquios e bronquíolos. E vamos finalizar com os alvéolos. Então, uma introdução, significado de brônquios. Brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou ler, galerinha. Eu estou lendo junto com vocês, mas acompanhe a dinâmica da figura que está logo abaixo. Nessa dinâmica, vamos verificar como são essas condições que auxiliam no processo de captação do oxigênio. Então, os brônquios, as porções finais, né, do brônquio, e se finaliza, se dá a dinâmica da penetração nos pulmões. Bronquíolos são as ramificações dos brônquios, que terminam nos alvéolos pulmonares. Ambos apresentam a mesma construção celular, que é o que, professor? Tecido cartilaginoso. Então aqui, ó, o tio vai passar a linha para frisar a característica do tecido que forma aí os brônquios, que é o tecido cartilaginoso. Então, comigo, galera, vamos acompanhando aí, ó. Traqueia, ela tem a ramificação. Eu vou alinhar aqui com vocês, ó. Olha a traqueia aqui, ó. Essa porção aqui toda é a traqueia. A traqueia, ela vai finalizar no início dos brônquios. Então nós temos os brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. É bem nessa porção que entra, não é isso, ó, no pulmão. Então tá aqui, ó, a figura mostra, aqui onde eu coloquei de vermelho
já inicia brônquio. E toda a porção da traqueia inicia primeiro após a laringe e ela finaliza no início dos brônquios. E tem 3. Toda essa parte, meus queridos, são formadas, né, tanto brônquio, traqueia, bronquíolos, por tecido cartilaginoso. Na próxima, os brônquios são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão, tanto no pulmão direito, outro no pulmão esquerdo, pela região do íleo. Então, o tio vai frisar aqui novamente para vocês, ó. Essas palavrinhas técnicas da ciência, que dá um conceito, sempre vamos frisar para vocês e esclarecendo tanto a parte morfológica, quer dizer, a forma, como também a parte fisiológica. Significa o quê, professor? Função do órgão dentro do nosso sistema. Esses brônquios, chamados de secundários ou lobulares, ramificam-se dando origem aos bronquíolos. Então, os brônquios, pessoal, que vocês estão vendo, parece um sistema radicular. Volta aqui para mim, minha diretora. Não tem o sistema radicular da alface, a raiz da alface? É como a gente vai denominar as ramificações do brônquio, que nós estamos vendo aqui, ó, na figura, ok? Vamos pro próximo. Olha aí, ó. Bronquíolos são ramificações dos brônquios. Então, eu vou voltar junto comigo, ó. Traqueia, nós estamos vendo, troca o lápis, Jefferson, ó, traqueia, brônquios, e os bronquíolos, professor, eu vou fazer uma coisa, ó, tá vendo essas ramificações aqui, ó, olha aí, ó, dentro do pulmão, são essas ramificações, eu vou colocar uma lupa aqui, ó, pronto, como se fosse uma lupa, dando uma olhada mais perto. Então, depois dos brônquios, que eles entram no pulmão, nós estamos vendo que tem essas ramificações. E essas ramificações originam quem, professor? Os bronquíolos. E nos bronquíolos, na pontinha desses bronquíolos, nós temos o que, professor? Conducta alveolar ou condutores alveolares. E aí chegamos nos alvéolos. Professor, para mim, minha diretora, olha só, esses alvéolos são importantíssimos, que é neles que ocorre o que a gente chama de hematose, que é o processo de troca gasosa, fazendo com que as hemácias captam o oxigênio que vai ficar impregnado na sua membrana e liberam o dióxido de carbono que foi capturado lá nos tecidos, que nós vamos ver isso, ó, na próxima aula. Mas, professor, como é que são essas estruturas alveolares? Aumenta para mim, minha diretora. Olha assim, ó. Os alvéolos são bolsas de ar ramificadas e muito vascularizadas. E professor, o que significa vascularização? Vascularização é quando tem bastante, não são vasos, lembra da nossa aula? Não são denominadas veias, são vasos sanguíneos, são muito fininhos. Só para você ter um exemplo, volta aqui para mim. Esses vasos, se você chegar perto da vovó, da mamãe, assim, bem assim próximo ao nariz, dá para ver bem fininho, são vasos minúsculos, que eles conseguem então fazer o contato do tecido dos nossos vasos sanguíneos com os alvéolos. Pode aumentar aqui, minha diretora. Esses vasos, esses alvéolos, pessoal, vão fazer com que ocorra a troca gasosa entre o gás carbônico que está vindo do nosso sistema pelo oxigênio que nós estamos capturando durante o processo de inspiração. Então, para mim aqui, ó, toda vez que nós realizarmos
E depois, inspiramos e expiramos, ocorre o processo que é denominado hematose, que é o processo de troca gasosa, importante para que ocorra, então, todo aquele processo metabólico que nós vimos na aula passada, tá bom? Pode aumentar aqui, minha diretora. Ó, dá uma olhada aí, pessoal. Alvéolos, continuação, processo da hematose. Ah, deixa eu voltar ali, que eu acho que eu esqueci de fazer. Aqui, ó. Sempre essas palavrinhas vou deixar em destaque, que é importante depois vocês ir lá na internet, meus queridos, ou pega um livrinho aí na casa de vocês e verifica o significado. É bom a gente sempre estar lendo. Hematose, vascularização, alvéolo, traqueia, para que a gente possa fazer essa aproximação do conceito, do nome técnico utilizado aqui no estudo das ciências, tá bom? E do sistema respiratório. O oxigênio que entra no sangue combina com quem? Lembra? Hemoglobina. Hemoglobina, que é uma proteína que está presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos. Alguns livros, ou também quando você for pesquisar, vai chamar de eritrócitos. Esse tecido, né, que combina a estrutura formada por 4 proteínas, a hemoglobina, vai fazer com que ocorra a passagem do oxigênio para dentro do tecido e o gás carbônico para fora no ato da expiração. E esses alvéolos, professor, chamados de alvéolos pulmonares, nós temos aí alvéolos continuação e alvéolos pulmonares. São estruturas que fazem parte da última porção da árvore bronquíaca. Essa árvore, por apresentar estrutura totalmente ramificada, está localizada no final dos ductos alveolares. Sempre passa seu lápis aí, viu? Sublinhe, do jeito que o tio está colocando aqui, presta atenção nessas palavrinhas. Árvore bronquíaca, tubos ou ductos alveolares, que são semelhantes a pequenas bolsas que apresentam uma parede epitelial fina, que são conduzidos o quê? As trocas gasosas. E essas trocas gasosas são realizadas lá nos alvéolos, são chamados de saco alveolar. Então aqui, ó, aonde eu estou circulando. Então nós estamos vendo que é a porção final que fica nos nossos pulmões. Eu tinha esquecido de falar para vocês sobre o processo de captura desse oxigênio, tanto no ato, professor. Aqui para mim, pessoal, lembra quando eu falei para vocês na última aula, que nós estávamos falando que é muito importante o processo da retenção da mucosa desse tecido. Dentro dos nossos narizes, da narina, lembra? Nós temos aqueles pelinhos que vão fazer o quê? Filtram o ar. É semelhante ao sistema do carro, lembra? Quando você está lá dirigindo o carro com seu pai, e seu pai fala, vamos fazer uma revisão? Vamos fazer uma revisão do carro. E aí, eles trocam um filtro de ar. O filtro de ar, para poder ocorrer a combustão, tem que filtrar o ar para evitar entrar poeira. Na nossa narina tem aqueles pelinhos que filtram o ar. O ar a gente não vê, mas é cheio de micróbios, poeiras, sujeiras. Aí tem gente que coloca o dedo ali dentro do nariz, aí tira aquela caquinha. Aquela caquinha é o acúmulo de sujeira que está no ar. E aí na parede da nossa traqueia, brônquios, bronquíolos, tem o que a gente chama de aquela mucosa. A mucosa, como o ar também é constituído por água em forma gasosa, isso faz com que ocorra, então, a impregnação dessa sujeira para evitar que fiquem
acumulando dentro dos nossos pulmões e atrapalha o processo de hematose. Então é muito importante também a gente realizar esse processo de limpeza, mas não retirar. Muitas pessoas tiram pelo do nariz. Isso pode atrapalhar o processo, prejudicar também. Pessoal, é muito importante você verificar todo esse processo, aquele pessoal que, professor, e quem fuma, né? E quem mora em lugares onde ocorre o processo de poluição do ar. Aí nós vamos ver lá no final do processo do sistema respiratório as doenças respiratórias. Existem doenças respiratórias que a gente coloca aqui externas, exógenas e aquelas doenças que são endógenas. Quando alteram a temperatura, quando ocorre a mudança climática, quem sofre mais, professor? Crianças e pessoas de idade. Essas pessoas têm uma sintomatologia mais apurada em relação a essas doenças, ok? E aí a gente vai ver todo esse processo. Mas, prof, para eu fixar direitinho isso na minha cabeça, vamos fazer um exercício? Aumenta para mim aqui, diretora. Olha só. Então vamos para a questão 1. Só para lembrar aí, ó. Questão 1. Hematose ocorre. Alternativa A, na matriz citoplasmática, na matriz mitocondrial, nos átrios cardíacos, nos ventrículos cardíacos ou nos alvéolos pulmonares. Professor, me deu uma dúvida aí. Calma aí, vamos devagarinho. Tem 5 alternativas. Dentro das 5 alternativas, prof, se a gente for verificar aqui, ó, eu vou colocar de uma forma geral, tá bom? Vamos lá. Olha aí, eu peguei este slide que nós estávamos falando. Claro que eu não vou mostrar aquele slide onde eu coloquei o que era hematose, mas este é o nosso sistema respiratório aí que inicia-se da traqueia, brônquios, bronquíolos e lá nos bronquíolos, a porção final, nós temos os ductos alveolares. E depois desses ductos alveolares, nós temos aí, ó, os alvéolos, esses sacos, que são bastante o quê? Vascularizados. E através desse processo de vascularização ocorre o que a gente chama de troca gasosa. Que é o quê, professor? A saída do dióxido de carbono capturado no nosso sistema e é a entrada, a fixação do oxigênio na parede das hemácias. Lembra que isso ocorre devido à passagem da hemácia nesse tecido do vaso sanguíneo que está aqui, ó, pelo tecido alveolar. Então, com isso, pessoal, só você observando a figura, a única alternativa que contempla a nossa resposta, hematose, ocorre nos alvéolos pulmonares. Sempre tem que lembrar que existem os alvéolos pulmonares do pulmão direito e do pulmão esquerdo. São 2, viu, meus queridos? Vai pensando que pulmão é um só, não. Ei, professor, mas e o processo dessa troca? Vamos ver na próxima aula, mas não se preocupe não. O tio mandou aí para vocês uma lista de atividades só referenciando a estrutura dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, para você aí, ó, exercitar. Daqui a pouco eu volto com mais assunto para vocês. Tchau, gente!